noite a todos os irmãos que estão em casa nessa quarentena. E hoje, irmãos, vamos dar início a um novo estilo de programação, de celebração ao nosso Deus. Mas que você em casa esteja meditando em cada louvor, em cada música que vai ser cantada aqui. Que você venha realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nesse momento vamos cantar o hino do cantor cristão. Estaremos adorando ao Senhor com o hino do cantor cristão 236, Atribulado Coração. Bíblias em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 14. João tem essa maravilhosa visão dos 24 anciãos, dos 4 animais prostrados e adorando a Cristo. E eles começam a cantar um novo cântico, e começa no versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões, de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, e receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre.
E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Irmãos, que visão maravilhosa. Essa visão de todos os seres da terra louvando e glorificando ao nosso Deus. Então que você em casa, essa noite, você esteja louvando ao Senhor realmente de coração, honrando ao Cordeiro, honrando a Deus, nosso Senhor. E que você venha estar atento a tudo que vai ser falado aqui nesse culto, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus através do pastor Velker. Então que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele que venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança restaurou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele que venceu em meu lugar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele que venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção.
ao Senhor. Bom, o próximo canto que estaremos adorando ao Senhor tem como título Maranata. Hoje é um dia, uma noite perfeita para o Senhor voltar. E certamente você que já tomou a decisão ao lado de Cristo está preparado para esse encontro. Assim como eu, creio que você também está. Então adore ao Senhor, ore ao Senhor enquanto estiver cantando, entregue tudo, todos os seus temores, angústia, medo, não sei como é que está o seu coração. Mas entrega tudo ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará na sua vida. Vamos adorar. Jesus, vem
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Maranata, que venha o Senhor Jesus. Bem, irmãos, vamos agora orar pela pregação, orar pelo pastor Vel, que vai trazer a mensagem do Senhor, que você esteja atento, né, para ouvir a palavra do Senhor, venha ser edificado através do pastor Vel, que ministrando a palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor transformou cada um de nós. Nesse momento, ó Pai, peço ao Senhor que esteja abençoando, Deus, a pregação do pastor Vel, que o Senhor esteja falando grandemente ao coração de cada um de nós. E é no nome de Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Olá, meus irmãos. Nesta noite eu queria trazer algumas lições das Lamentações. O tema da nossa mensagem, o título, na verdade, são Lições das Lamentações. Eu queria hoje compartilhar com vocês um momento bem difícil, bem trágico, bem lamentável na época, na história do povo de Israel. E eu queria, através dessa história, tirar algumas lições muito importantes, como as que já têm sido tiradas. Nossos outros pregadores aí na igreja estão trazendo mensagens maravilhosas. Eu queria hoje compartilhar com vocês numa conversa, claro que numa conversa, praticamente um monólogo aqui, mas eu queria compartilhar com vocês essa aula e algumas experiências do povo de Israel, aquilo que eles viveram, aquilo que ficou registrado no livro de Lamentações. E eu queria que a gente pudesse aprender algumas coisas muito importantes durante esse período que nós estamos vivendo. Mais uma vez, né? Eu rogo ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele nos abençoe, para que Ele capacite, para que a gente venha entender, para que a gente venha aprender algumas lições importantes, dentre elas que nós não estamos vivendo o período mais difícil da humanidade, que a humanidade já viveu. De forma nenhuma estamos longe disso. Pode até ser que a gente venha a viver, mas não estamos vivendo. Então, eu queria rogar ao Senhor que Ele pudesse nos abençoar nesse sentido. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Lamentações, aquelas informações básicas importantes. O livro de Lamentações tem sido muito atribuído a Jeremias. Na verdade, a gente não sabe quem escreveu, mas quando foi feita a tradução para a língua grega, o Antigo Testamento, então eles colocaram um termo lá, um acréscimo, dizendo que Jeremias havia escrito. Quando houve a Vulgata de Jerônimo, também já entrou, o próprio título já foi introduzido como Lamentações de Jeremias. E é muito comum, muito popular a ideia de que Jeremias escreveu esse livro, mas de fato a gente não tem certeza. De qualquer forma, não vai fazer tanta diferença e não teria problema nenhum em Jeremias tê-lo escrito. O livro também é dividido em 5 capítulos. Capítulo 1, 2 e 4, na verdade, o capítulo 1, 2, 4 e 5 tem 22 versículos. E o 1, o 2 e o 4, eles são acrósticos. O que é um acróstico, para algum irmão que não saiba? O acróstico seria você pegar as letras do alfabeto em português, a letra A, B, C, D. Aí você inicia o primeiro versículo com a letra A. Alguém poderia, tal, tal, tal. Com a letra B, bem, Deus, bem, poderia Deus ter feito, tal. Então, A, B, C, D, E. E cada letra do alfabeto iniciava um versículo. Então, os capítulos 1, o 2 e o 4, eles são acrósticos do alfabeto hebraico. O capítulo 5 também tem 22 versículos, mas não tem o acróstico. E o capítulo 3 é o capítulo que tem 66 versículos. E, de fato, ele é um acróstico triplo. Você teria a letra A, B, 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 C, 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 iniciando os versículos. Então, seria 3 vezes o número 22, ou o triplo de 22 versículos, ou o triplo do alfabeto hebraico. Eles faziam esse tipo de lamentações
ou esse tipo de cântico, esse livro foi escrito exatamente para mostrar, para expressar o grande pesar que Israel sentia ao passar por essa situação devastadora. Era também uma forma terapêutica de expressar as emoções desse povo quebrantado e devastado. E também aqui havia uma forma de consolo, uma confissão de pecados, uma confissão mostrando que Deus é justo, que o povo era realmente culpado por causa disso, mas era uma situação quase que indescritível o que esse povo passou. Eu queria ler alguns versículos do capítulo 1 com vocês, diz assim: como já solitária, por favor, abra lá a sua Bíblia então, Lamentações 1, enquanto você abre aí eu vou aguardar, Lamentações 1. Diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a quem foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e suas lágrimas não lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levada ao exílio, afligido e sobre grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, seus sacerdotes gemem, suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Então, a gente percebe aqui o comecinho, né? É uma situação muito crítica, muito desoladora que Israel estava então vivendo. A gente pode perceber, eu vou alistar aqui algumas situações que esse povo viveu para a gente poder então depois tirar alguma lição. Em primeiro lugar, eles estavam vivendo uma crise política terrível, terrível. Eliaquim, que foi o 18º rei, eles tiveram 20 reis, Judá teve 20 reis, Eliaquim foi o 18º, ele também é chamado de Jeoaquim. Ele foi aquele rei perverso que rasgou o rolo de Jeremias, que Baruque teve que escrever novamente o livro de Jeremias, porque ele não aceitou, pegou seu canivete, picotou o livro e depois ele tocou fogo naquele livro. E exatamente durante esse período, ele que foi um homem muito mau, um governador muito mau, durante seu governo, Nabucodonosor invadiu a terra de Jerusalém. E durante esse período levou jovens da realeza, dentre eles levou Sadraque, Mesaque, Abidnego, também levou Daniel, e colocou Jeoaquim sob seu domínio para pagar tributos, e depois, através de ordens da Síria, depois de um tempo que ele deixou, então ele mandou que amonitas, sírios e moabitas invadissem e saqueassem a cidade de Judá. Então aqui já começa uma situação bem comprometida, né? E depois de Jeoaquim ter sido levado, talvez ele foi levado para a Babilônia ou teve morte natural, a gente não sabe, mas Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então esses reis, alguns deles chegavam a reinar 50, 40, 30 anos. E aqui nós temos então, depois vem o segundo rei, o 19º, que foi Joaquim ou Jeconias também, geralmente colocado como Jeconias para diferenciar de Jeoaquim, seu pai. Então nós temos Jeconias, ele só fica há pouco tempo, ele fez o que era mal perante o Senhor. O ano do reinado dele foi 597, e ali mesmo ele foi deportado para a Babilônia. Durante esse período aqui, foi uma segunda deportação dos babilônicos. Nabucodonosor levou o deportado para a Babilônia, ele juntamente com a sua mãe, levou príncipes, oficiais, valentes, artífices, e aí Nabucodonosor então leva 10.000 deportados.
só deixa algumas poucas pessoas e os mais pobres na terra. Levou os tesouros da casa do rei, levou vasos, utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. E aí então ele pega Jeconias e ele então coloca seu tio, porque ele também levou Jeconias, e ele leva então, coloca o seu tio Zedequias, seu tio paterno, e coloca ele então como sendo o próximo governador que ficaria também sob o domínio de Nabucodonosor. Depois você tem no capítulo o 20º rei, Zedequias ou Matanias, né, que era o tio de Joaquim. E aí Nabucodonosor o nomeia governador, dá essa honra para ele, e aí algum tempo depois ele, percebendo que o Egito estava se fortalecendo, ele então se rebela contra o poder de Nabucodonosor, né? E aí foi obstinado, o povo, os sacerdotes, os profetas estavam indo de mal a pior, se afundando no seu pecado. Então zombavam dos profetas de Deus, os profetas verdadeiros. E então, do 9º ano ao 11º ano de Zedequias, houve uma situação chamada um sítio, um cerco sobre Jerusalém. Irmãos, 18 meses aquele povo ficou dentro dos muros. Essa era uma das investidas que Nabucodonosor fazia. Ele cercava a cidade e ali durante 18 meses. Meus irmãos, nós estamos em confinamento aí aproximadamente 2 meses, 2 meses e 15 dias. Esse povo aqui ficou confinado nada mais, nada menos do que 1 ano e 6 meses. Foi do 9º ano de Zedequias até o 11º ano. Foi 1 ano e meio, 18 longos e intermináveis meses. E depois que completou os 18 meses, Zedequias tentou fugir, a fome já era extrema na cidade, extrema. Zedequias tentou fugir, mas ele foi encontrado. Seus filhos foram mortos na sua frente, e depois que ele teve essa última visão, que foi ver a morte dos filhos, Nabucodonosor, na verdade, Nebuzaradã, que era o servo de Nabucodonosor, ele furou os olhos do rei Zedequias. E aí então, com muita raiva pela rebeldia e desobediência desses 3 últimos reis, Nabucodonosor queima toda a Babilônia, Judá. Ele destrói o templo de Israel, de Jerusalém, ele queima, ele derruba os muros, ele queima a cidade, ele destroça todas as coisas. E então ele deixa Gedalias como um governador que ficava ali ainda com alguns que haviam os mais pobres mesmo. Ele deixou vinhateiros, as pessoas que plantavam figo, as oliveiras, o pessoal mais pobre da terra ele deixou, e deixou Gedalias como sendo governador. E então o povo, depois que eles vão embora, ele mata, porque Gedalias se sujeitou a Nabucodonosor. E de fato era isso que eles tinham que fazer. Eles teriam que se sujeitar a Nabucodonosor. Mas a política sempre vai ser dessa forma, não é verdade? É o pensamento dos homens, é o pensamento deles que prevalece. Se eles tivessem escutado Jeremias, rendam-se ao rei da Babilônia, esses reis teriam sobrevivido. Mas a política muitas vezes atrapalha as coisas. Uma crise política, o poder nas mãos de um homem que toma a decisão sem pensar no seu povo. O orgulho fala mais alto. Muitas vezes esses líderes, eles pensam neles mesmos. Eles não têm a humildade para se sujeitar. Não, eu vou me render, eu vou porque tem muita gente aqui que depende de mim. Invasões, além da crise política, invasões e a pressão psicológica. Um exército que se preparava para marchar. Eu fico imaginando esse cerco quando ele estava para acontecer. A primeira invasão, 605. Depois, em 597, Nabucodonosor vem uma segunda vez. E depois, em 588, ele vem de novo. E aí ele cerca Jerusalém.
Eu fico imaginando o exército se preparando. O maior exército do mundo, o exército mais poderoso vindo para a sua cidade. Eu moro numa cidade chamada Juazeiro do Norte, para aqueles que estão ouvindo e talvez não saibam. E geralmente eu ilustro, quando eu estou dando aula na escola bíblica, eu digo, imagina nós aqui, quase 300 mil pessoas aqui em Juazeiro do Norte. Imagina que a população de Fortaleza, 2,5 milhões de pessoas, se juntassem, tivessem conquistando o mundo. Aí conquistassem Quixadá, depois conquistassem Quixeramobim. 6 meses depois se reúnem, aí viessem, conquistassem Iguatu. Depois eles viessem até Várzea Alegre, dominassem Várzea Alegre. E isso acontecia no intervalo de 3 meses, 6 meses. Quando eles chegavam numa cidade dessa, eles se apropriavam, se fosse nos nossos dias, se apropriavam dos carros das pessoas, estupravam as mulheres, matavam alguns homens que resistissem. Eles se apropriavam de todos os bens das pessoas daquela época. Depois pegava tudo aquilo que sobrava e levava de volta para a terra da Babilônia, no caso aqui da ilustração para Fortaleza. Você imagina se a sua cidade fosse a próxima a ser invadida? Talvez fique difícil, né, para a gente imaginar uma coisa desse tempo, dessa natureza. A gente nunca viu nada assim. Mas era isso que acontecia. Nabucodonosor usou essa técnica de debilitar a cidade. O que era que ele fazia? Ele cercava a cidade. Ele colocava ariates, que eram aquelas madeiras, aqueles troncos, carregados por muitos homens para bater nos portões e arrombar os muros. E eles colocavam aquelas... deixa eu ver como era o nome daquelas... torres de assédio, que eram aquelas torres que se aproximavam dos muros, que as pessoas conseguiam transpor, aquelas muralhas. E você tem fome, a falta de fome, a falta de medicamentos. Na verdade, não a falta de fome, mas a fome ao extremo, a falta de medicamentos, a falta de remédios, a falta de alimentos, sem conseguir fazer aquelas trocas necessárias com outros negociantes, com outras cidades, trazer de outros lugares, importar alimentos e outras coisas necessárias para manutenção. Os babilônicos eram experts para derrubar muros, para cercar cidades. Você imagina a pressão psicológica desse povo durante esse período, sabendo que Babilônia estava vindo e que agora eles estavam ficando sem comida, sem mantimentos, fome, além da crise política, a desinstabilidade emocional, psicológica, havia também a fome, meus irmãos. Fome. Com o confinamento começou a faltar alimento, faltar mantimento. Flávio Joséfo conta, dá alguns detalhes e também a própria Bíblia registra alguns detalhes. Eles começaram a libertar os escravos. Eles chegaram no ano do jubileu e eles começaram a libertar escravos, dizendo, não, chegou a época do jubileu. Mas de fato eles não estavam libertando porque estavam obedecendo ao Senhor. Eles estavam libertando porque eles não tinham comida para dar para esses escravos. E aí você pensa, uma cidade como Jerusalém, e aí começam a libertar os escravos que eles alimentavam, esses escravos vão comer o que agora? Alguns meses se passaram e aí começou a haver saques. As pessoas começaram a saquear os outros. Quando as pessoas notavam que alguém estava dentro de casa e tinha uma boa aparência, porque eles passaram tanta fome, que suas peles começaram a se enrijecer e a ficar com aquela aparência craquelada. E eles notavam que quando alguém ficava muito tempo em casa e estava com uma boa aparência, eles invadiam aquela casa porque eles desconfiavam que ali tinha comida. E ali pronto, era o saque. Haviam saques. Se houvesse alguma movimentação estranha na casa, eles invadiam, eles tomavam o que eles encontrassem. E eles chegaram a um extremo, meus irmãos. Chegaram a um extremo das mulheres matarem os seus bebês
para comer. Isso a gente não consegue nem imaginar uma coisa desse tipo. Vocês lembram daquele filme Sobrevivente dos Andes? Esse filme é baseado numa história real de jogadores, se eu não me engano, uruguaios, que foram jogar uma competição de rugby no Chile e o avião deles caíram nas montanhas, né, nos Andes, nas cordilheiras dos Andes. E ali eles ficaram muito tempo, se eu não me engano, foram 42 dias, algumas 70 e poucos. E eu sei que eles morriam, as pessoas começavam a morrer, eles não tinham mais simplesmente nada para comer. O que é que eles faziam? Eles iam lá e eles cortavam os pedaços das pessoas que já tinham morrido, que ficavam lá congeladas. Então eles cortavam pedaços das nádegas, pedaços das coxas, e eles começavam a comer aquelas carnes para poder sobreviver. Aqui a gente percebe exatamente isso. Essa fome extrema. Porque você sabe que a mãe por natureza, ela é eterna, compassiva, protetora com relação a seus filhos. Mas, meus queridos, a fome fala mais alto. Algumas mães pegavam seus bebezinhos pequenos, cortavam os pedaços da carne, muitas vezes elas matavam. Cortavam os pedaços das carnes, deixavam guardados, faziam uma alimentação e deixavam guardados aqueles alimentos. A gente não tem ideia do que é uma fome dessa forma, com essa proporção. Nós não temos ideia do que é isso. Você ter o seu bebê que você gerou ali dentro da sua barriga, que você cuidou até 2, 3 anos de idade, e a sua fome tão desesperada, você olha para o seu filho e você diz, eu tenho que matar para poder viver. Que situação extrema. Mas além disso, além de pressão psicológica, além de abalos políticos, além de fome, haviam também os estupros. Quando houve a invasão dos muros de Jerusalém, muitas mulheres eram violentadas. Na verdade, o estupro era um procedimento padrão de guerra, até pouco tempo atrás. Muitos filmes que você assiste de guerra, quando os aliados ou aqueles que vencem entram no território inimigo, que depois que eles matam os homens, a primeira coisa que aqueles homens fazem ali há 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ter uma mulher, sem ter uma companheira perto, eles entram ali naqueles lugares e há muito estupro. Muitas mulheres dentro de Jerusalém foram estupradas pelos babilônicos. Numa situação dessa, muitas vezes era o salário dos guerreiros. Eles tanto tinham direito a despojos, como eles tinham também a liberdade de estuprar e violentar boa parte dessas mulheres. Eu me lembro, numa leitura de Homero, quando ele vai, a Ilíada de Homero, né, quando ele escreveu, Homero escreveu sobre a questão do rapto de Helena pelos troianos, e ele diz que quando os gregos chegaram lá, a ideia, o contrato que eles fizeram era que eles deveriam violentar cada mulher de Troia. Na verdade, mesmo que não tivesse sido pelo motivo de Helena ter sido raptado, eles iriam fazer isso. E foi uma tragédia. E aqui a gente percebe essas mulheres foram estupradas. As mais bonitas e mais formosas, elas eram violentadas e elas eram levadas para aumentar o harém na Babilônia. As mulheres de beleza secundária, elas iriam se tornar escravas das damas babilônicas. É interessante quando a gente pensa, meus irmãos, quando Moisés escreveu isso em Deuteronômio 28, você lembra aquele capítulo lá da morte, do bem e do mal, da morte e da vida? Eis que ponho diante de você. E Deus disse para eles, através de Moisés, se vocês me obedecerem, eu vou fazer isso, 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 mas se vocês se rebelarem contra mim, eu vou trazer a peste sobre vocês, vou cercar vocês de inimigos, o gado de vocês não vai ser frutífero, as árvores de vocês não vão ser frutíferas, o ventre das mulheres de vocês não serão frutíferos. E no verso 30 diz assim, vocês vão se desposar com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela.
Vocês vão edificar casas, mas vocês não vão morar nelas. Vocês plantarão vinhas, porém vocês não vão desfrutar dessas vinhas. Em Jeremias 6,12 diz: as suas casas passarão a outro, os campos e também as suas mulheres passarão a outros. E não deu outra, meus irmãos. Imagina, você tem a sua esposa, você tem os seus bens, e chega um país de fora, um outro lugar, uma invasão de um povo, toma sua mulher, estupra suas filhas, leva seus bens. Se você se rebelar, eles matam você. Se você se sujeitar, eles levam você como escravos. Que situação desoladora. Pior do que isso, ainda vem outras coisas. Destruição do templo. Então, o maior símbolo religioso, eu vou usar essa expressão para nós, símbolo, mas lembra que para o povo de Israel não era o símbolo da presença de Deus, era a manifestação da presença de Deus, o templo sagrado, o templo de Jerusalém. Meus irmãos, aquele povo perdeu. Eles confiavam no templo, eles diziam: templo do Senhor, o templo do Senhor. Eles tinham a certeza de que por Deus morar ali, ninguém jamais iria destruir aquele lugar nem invadi-lo. Meus irmãos, Jeremias olhou e viu aquele templo destruído. Toda aquela glória derrubada. Os muros da cidade destruídos. As casas queimadas. As colheitas perdidas e levadas para um outro povo. Toda a identidade de um povo jogada fora e você ser levado para um outro lugar. Que dor indescritível. Indescritível. Eu tiro, quando eu penso assim, às vezes alguns dos nossos templos, prédios, são invadidos. Aí, pessoal, a notícia é: irmãos, levaram meu data show aqui da igreja, irmãos, levaram o som da igreja. Já causa assim uma dor, não é verdade? Puxa, a sensação de que alguém entrou e a sensação de ter perdido um data show, meus queridos, e a sensação de ter sido derrubado todo o templo, com todos aqueles utensílios. Não tem como descrever. E aí, junto com tudo isso, o povo sendo levado para a Babilônia, e aí você tem então medo do futuro. Escravos numa terra distante. A pergunta é: o que é que nos aguarda? O que é que me aguarda? O que é que virá? O que é que vai acontecer? Eu queria rapidamente ler aqui alguns trechos com vocês. E eu escolhi, não todos porque não vai dar tempo, mas eu escolhi aqui alguns trechos para a gente ler. Eu escolhi trechos que tratam que Deus é o autor de toda essa tragédia. Deus. Eu escolhi textos que mostram a causa por que Deus fez isso, o pecado do povo. Eu escolhi textos que relatam a situação de fome e outras circunstâncias. E eu escolhi textos também que relatam uma oração. Por favor, abre aí no capítulo 1, no verso 5. O 1, verso 5. Diz assim: os seus adversários triunfam, seus inimigos prosperam. E aí o verso 5 diz: porque o Senhor a afligiu. Foi Deus quem fez isso. O verso 12 do capítulo 1. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Novamente, Deus fez isso. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás. Fez-me assolada e enferma todo dia. Aqui é Jeremias fazendo uma personificação de Jerusalém. Foi o próprio Deus quem fez isso. O verso 14 diz assim: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daquele contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Capítulo 2, verso 1. Como o Senhor cobriu de nuvens a sua ira. A filha de Sião precipitou do céu à terra
a glória de Israel e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todos os moradores de Jacó. Verso 5, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Então isso aqui mostra que Deus é quem fez tudo isso. Verso 17, fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias antigos. Derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse. Você tem também aqui capítulo 3, quase todo, o Senhor. Aliás, eu sou o Senhor, eu sou o homem que viu a aflição da vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Então, o verso 43 do capítulo 3. Cobriste-nos de ira e nos perseguistes, sem piedade nos matastes. De nuvens te encobristes para que não passe a nossa oração. Jeremias diz que Deus fez tudo isso e é como se ele colocou as nuvens ali, a oração chega, bate e ela não chega até ao Senhor. Um outro detalhe que eu queria destacar, voltando para o capítulo 1, é relacionado com o motivo que Deus fez isso. Qual foi o motivo que Deus fez todas essas coisas? No capítulo 1, verso 5, na parte B diz, por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio. No verso 8 diz, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante todos os que a honravam e desprezavam. Porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Um outro texto aqui, capítulo 1, verso 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim. Aí ele diz o motivo, porque gravemente me rebelei. Capítulo 1. Capítulo 2, verso 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões e sentenças falsas que te levaram para o cativeiro, o pecado do povo. Profetas e sacerdotes mentirosos não instruíam, não ensinavam a verdade ao povo do Senhor. Capítulo 3, 42, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Claro, eles não pediram perdão. Né? Capítulo 4, verso 6, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento sem o emprego das mãos de um homem, ou sem emprego de mãos nenhuma. Então, a gente percebe aqui o reconhecimento, Deus fez tudo isso. A gente percebe o motivo, o pecado desse povo. E aí, você tem, por exemplo, aqui também ainda lá olha aí o capítulo 1. Você olha aí no verso 11. Eu também queria destacar isso aqui. Aqui alguns detalhes do que acontecia. Verso 11, 1:11. Todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Deram eles suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as suas forças. Então você percebe aqui uma fome inimaginável. Um povo... Você fica imaginando assim, você colocando nos nossos dias, você pegar um carro, uma Ranger 2020, e você está tão desesperado de fome, e você olha alguém com um sanduíche na mão e você diz, me dê esse pão e pegue o meu carro. As coisas mais estimadas por aquele povo, eles trocaram para ter um pouco de alimento. Olha o capítulo 2. Versículo 11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho?
quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Fome. Verso 19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a ele as mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Verso 20, vê, ó Senhor, considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Capítulo 3, verso 38. Capítulo 4, verso 4. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhes dê. Os que se alimentam de comidas finas desfalecem pelas ruas. Os que se criaram entre as carlatas se apegam nos monturos. Verso 10. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Capítulo 5, verso 4. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos, não temos descanso. Verso 9. Com perigo de nossa vida providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Aquilo que eu falei sobre o estupro. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó para serem escravos, né? Os meninos tropeçaram debaixo das cargas das lenhas. Os anciãos já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Então, meus queridos, que situação terrível. Além disso tudo que Jeremias viu, além disso tudo, eles tinham um trajeto todo para ir para a Babilônia. Andando, levados cativos, pensamentos, o que vai acontecer conosco? No meio do caminho passa fome. Eu imagino quantos morreram de sede no meio do caminho, não tinha água. Chegando lá, pegam as crianças, botam para empurrar aquela pedra, para moer trigo, milho. Colocam crianças para puxar água, estupram as mulheres, separam-nas dos seus maridos, pegam os homens, botam para serem escravos. Que situação terrível. Terrível. Eu queria tirar algumas lições relacionadas a tudo isso aqui. Pastor Velk, por que o senhor tratou? A gente já está vivendo um tempo tão difícil. As coisas já estão tão feias, tão terríveis. Já tem tanta má notícia. Por que o senhor ainda vai trazer mais, vai falar, vai lembrar para nós ainda o livro de Lamentações? É exatamente para isso, meus irmãos. É exatamente para a gente entender que nós não estamos vivendo um tempo tão difícil assim. Você vai entender melhor. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu queria trazer, a aplicação para nós, é que Deus tem o controle total sobre tudo o que acontece. Jeremias, no capítulo 3, verso 38, Jeremias diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Jeremias sabia quem estava fazendo tudo aquilo. Jó, ele disse, por que eu fico repetindo isso? Porque eu sei que tem pessoas que pensam ainda da mesma forma. O bem vem de Deus, as coisas ruins vêm do diabo. Mas não é assim que é visto pelas Escrituras. Não é assim que Deus revela. Deus não repreendeu a Jó dizendo para ele: olha, você disse que eu dei e eu tirei. Não, eu dou. Quem tirou foi o diabo. Deus não disse nada para Jó. Jó disse: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o seu nome. Olha aqui, Jeremias sabia
Jeremias não atribuiu culpa aos políticos, ele não atribuiu culpa a Jeoaquim, não atribuiu culpa a Joaquim e não atribuiu culpa a Zedequias. Ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo não era por causa do poderio de Nabucodonosor. Ele sabia que toda aquela tragédia estava acontecendo por causa de Deus, e ele diz no verso 38, acaso não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal? O profeta Isaías, no capítulo 45, ele diz isso. O Senhor cria a luz e forma as trevas, ele faz o bem e ele cria o mal. Portanto, mais uma vez eu digo para você, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradeça a Deus pelo que você está passando hoje. Você não está passando o pior momento da sua vida, você não está passando o pior momento da história da humanidade, longe disso. Reconheça mais uma vez, tudo procede de Deus. Em segundo lugar, eu queria que você aprendesse uma lição muito importante. Nossos dias não são os mais difíceis, longe de serem. Eu acredito que o Senhor deu uma freada no mundo. Queria dizer para você que nós vivemos num mundo mau. Muitas outras gerações sofreram grandemente. Nós não estamos nem perto da década de 40, quando houve a Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de pessoas morreram. Junto com isso, pestes. Fome. O mundo não está passando nem perto. 6 milhões de judeus mortos. 25 milhões de pessoas ao todo. 50 milhões, desculpem. Nós não estamos nem perto da Primeira Guerra Mundial. Primeira década do século passado. Nós não estamos nem perto. Peste negra. Século XIII. Nós não estamos nem perto de outros períodos e outras circunstâncias que o mundo já viveu. É verdade que a nossa geração está vivendo um período muito difícil agora. Do nosso período, da nossa geração, sim, estamos vivendo um dos momentos mais difíceis dessa geração de 50, 40, 30 anos para cá, sim. Mas longe de ser um dos períodos mais difíceis que a humanidade já passou. A fome da época de José, você lembra o que as Escrituras falam sobre isso? Quero dizer para você, olha, Deus precisava dar uma freada, irmãos, até para nós mesmos. A gente perdeu a noção de valor de dinheiro, o mundo perdeu a noção de valor do pecado, era prostituição, era todo tipo de coisa que existe de ruim aí no mundo, desenfreado. Eu estava conversando com um irmão esses dias no carro e ele dizendo assim, as pessoas vão valorizar mais as coisas agora, as pessoas vão valorizar mais o dinheiro e vai. É verdade, vai ter algum benefício sim. Quero dizer para você assim, esse povo aqui passou 18 meses de isolamento social, 1 ano e meio. A gente está com 2 meses, talvez 2 meses e 15 dias. Não tem nem comparação. Eles perderam as casas. Nós temos as nossas casas. Muitas pessoas estão tirando aí, congelando o valor de aluguel, baixando o valor de aluguel. Tem gente que está sendo tão bom, dispensando o valor de aluguel. Fome a ponto de comerem seus filhos. Talvez algumas pessoas estejam um pouquinho mais regrados agora, mas a maioria das pessoas estão com comida nas suas casas. Longe de ser aquilo que eles passaram, meu Deus. Elas foram expulsas da sua cidade, nós estamos na nossa cidade. Eles perderam seu templo, nós temos nossa igreja, quando as coisas voltarem ao normal, nós vamos poder cultuar ao nosso Deus. As filhas e as esposas estupradas, nossas filhas e esposas estão intactas. Olha para isso. Olhe para o que tem de bom.
E pare de olhar para o que tem de mal. Muitas vezes nós somos assim, Deus dá 20, 30, 50 coisas boas para nós, mas se um é tirado, a gente parece que só foca naquela que foi tirada. Nós ainda temos muitas coisas boas. Pensa também assim, sempre tem alguém sofrendo mais do que a gente. Alguém pode chegar para mim e dizer, pastor, estou muito preocupado, eu tive uma redução salarial. Aí eu disse, ótimo, meu irmão. Pensa naquele que teve o emprego perdido. Não foi uma redução, não, ele perdeu tudo. Não é pior do que o outro? É. Aí pensa naquele que chega e diz assim, pastor, olha, eu perdi, ou seja lá, eu perdi, meu amigo, eu perdi o meu emprego e perdi meu pai para o corona. Não é pior do que quem perdeu o emprego? Quem perdeu o pai não queria só dizer assim, pode levar o emprego qualquer, eu só queria meu pai de volta. Não é pior? E quem perdeu um pai, perdeu o emprego, está com a mãe internada com possibilidade de ir, e há pouco tempo atrás tinha perdido alguém nesse negócio do Brumadinho, e chegou uma enchente e devastou tudo de dentro de casa. Não é pior ainda? Sempre tem alguém pior do que nós. Sempre vai ter alguém pior. Então, pare de dizer que estamos vivendo a praga do mundo, a pior tragédia do mundo. Foi de propósito eu ter trazido essa mensagem. Uma outra lição para nós. Terceira lição e aprendizado. Foi o pecado deles que os levou até aquela situação. Foi o pecado do povo de Israel que os levou até aquela situação. Irmãos, o mundo estava de uma forma desenfreada. A prostituição, o homossexualismo, todas as coisas aí, uma coisa absurda. Gastos e esbanjamento, e todo mundo dizendo, não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, mas tinha, a gente tinha. A gente só não sabia o que era prioridade. Não sabíamos o que era prioridade. Era só isso. A própria igreja, meus irmãos, estava desvalorizando oportunidades. Eu fico imaginando aí, não era só eu que pregava, não, era os outros pastores batistas regulares, eram outros pastores como Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior gritando aí, John Piper lá nos Estados Unidos e tantos outros pregadores. Gritando para as pessoas congregarem, para as pessoas valorizarem as igrejas, para as pessoas valorizarem missões, para os irmãos orarem, para virem aos cultos, para valorizarem a EBD. Como Deus via isso? Você lembra lá em Malaquias quando Deus disse assim, quem dera aparecesse alguém no meio de vocês, fechasse as portas do meu templo, porque eu não tenho prazer em vocês. Fechasse as portas do meu templo para que debalde não se acendesse o fogo do meu altar. Será que Deus se agradava daquilo? Pessoas que vinham para a igreja sem nenhum compromisso. Pessoas que chegavam na igreja 10, 15, 20 minutos depois do culto ter começado. Não digo uma vez por atraso, mas todos os domingos. Pessoas que deixavam de vir para a EBD, para ir para outros cantos. Você acha que Deus se agradava disso? Você acha que Deus ia ficar calado em relação a isso? Ele agiu. Ele não agiu como a gente queria, como os pastores queriam. Ele não agiu como Abacuque queria. Senhor, o Senhor vai permitir isso aqui até quando? A lei se afrouxa e ninguém respeita. Deus diz, deixa que eu estou trazendo os babilônicos. Não, Senhor, não quero isso não, resolve só o problema. Talvez nós queríamos, os pastores, queríamos que as pessoas mudassem, amassem, valorizassem, se envolvessem. Aí Deus diz, não, espera aí que eu vou trazer um vírus. Não, Senhor, como é que o Senhor vai usar isso para mudar o teu povo? Pecado, irmãos. Quantos crentes estavam vivendo com mentira, com problema com dinheiro, brigas, adultérios, prostituição, engano? Tudo isso está servindo para quebrantar o nosso coração, para nos moldar. E para nos lembrar que o pecado sempre vai trazer dores para nós. Sempre. Ainda relacionado a essa terceira aplicação de que o pecado foi o que levou-os, eu queria também, aquela situação, eu queria também lembrar para você que é por causa do nosso pecado. Tudo isso, o nosso, do mundo.
O apóstolo Pedro, eu queria lembrar aqui para você, em 1 Pedro 4,17, Pedro diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e pecador? Então o apóstolo Pedro aqui, ele vai mostrar exatamente isso. A palavra para julgamento aqui é a palavra crima. E a ideia é essa. Pedro, ele está dizendo que Deus, ele decidiu fazer uma reforma, ele vai julgar o mundo pecaminoso. É claro que para nós ele já julgou em Cristo, ele já levou a nossa sentença a Cristo, mas ele está julgando também o seu povo. Deus vai fazer uma purificação no mundo e dentro desse processo ele começa pelo seu próprio povo, a igreja. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Ele está nos punindo, Ele está nos corrigindo, Ele está nos exortando, nos incentivando também. Mas o juízo começa pela própria casa de Deus, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele está corrigindo o seu povo. Ele está disciplinando o seu povo. É claro que a nossa sentença eterna já foi paga por Cristo. Mas ele está trabalhando em nós. O apóstolo Pedro vai dizer que essas correções, esse julgamento para o crente, vai confirmar a nossa fé muito mais preciosa do que ouro refinado. Então eu queria que você entendesse isso. Começa pela casa de Deus o julgamento de Deus. Por nós, já começou desde aquela época e nós estamos agora também. Isso aqui é para nós. Esse período é para nós sermos moldados. Não esqueça disso. E aí eu queria também falar para você que não é crente, baseado nessa passagem aqui. Se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio? Entenda só isso aqui, ó. Se Deus ele disciplina o povo que ele ama, se Deus trata duramente, por amor, o povo que ele ama, como ele vai agir com aqueles que desobedecem a sua palavra? Isso é uma pergunta que traz uma grande reflexão. Eu vou só ilustrar para você. É como se um pai tivesse aqui do lado dele um filho e um inimigo daqueles mortais mesmo. Então você pega aqui o filho, o pai pega o filho e vai discipliná-lo e dá assim umas 4 bordoadas bem boas no filho. Aí o inimigo, o menino lá, o inimigo olha e diz: nossa, se esse pai está corrigindo o filho dele que ele ama dessa forma, como será que ele vai lidar comigo? Então eu quero dizer para você, arrependa-se do seu pecado e converta-se a Jesus Cristo. Você está tendo mais uma chance para isso. Arrependa-se do seu pecado. Creia em Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor. Caso contrário, você vai ter que enfrentar a dura ira de Deus. A eterna ira de Deus sobre a sua vida. Arrependa-se. Ainda queria tratar um pouco ainda sobre a oração. Mesmo em meio à aflição, essa aflição mais tenebrosa, Jeremias conseguia tirar forças para clamar, orar e incentivar o seu povo a buscar a Deus. Eu queria desafiar vocês a fazerem uma leitura. Esse livro são 5 capítulos, bem rapidinho. Você lê aí rápido. Eu queria desafiar você a fazer esses pontos. Se não der hoje, faça essa semana. Anota ou pega canetas diferentes ou marca com uma letra na lateral e você marca sempre onde diz que é Deus quem fez. Sempre que tiver uma oração, você bota um O, marca com uma cor diferente. Sempre que disser onde foi Deus quem fez, onde tem uma oração, sempre que mostrar o que é que eles estão passando, fome, estupro, esse tipo de coisa, certo? E onde tem o motivo pelo qual eles fizeram, né? O pecado, onde fala sobre pecado. Você vai encontrar, eu vou ler apenas uma aqui, que diz assim, no capítulo 2, verso 18. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião. Corram tuas lágrimas como ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te e clama de noite,
No princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos. Então aqui você vê uma oração. Queria incentivar também para você, a você, ore a Deus. Eu quero agradecer porque eu sei que muitos estão orando, principalmente pelo João Miguel, não é? Ainda estamos nessa batalha aí pelo João Miguel, mas eu quero incentivar você. Continue orando pela nossa situação, continue orando pelo João Miguel. Vamos orar por tudo isso que está acontecendo. Levante de madrugada, faça o seu clamor, chore, levante suas mãos, prostre-se diante da presença do Senhor. Peça perdão a Ele pelas vezes que você não valorizou, trocou o seu culto por tantas outras coisas, tantos outros pecados. E quero encerrar dizendo uma frase. Nós temos muitas incertezas e uma certeza. Não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos quando tudo isso vai terminar, nós não sabemos como tudo vai ficar. Mas nós sabemos e temos a certeza para onde nós vamos e que Deus está conosco. Então não esqueça disso. Deus está conosco. Existe uma morada bem próximo aí, tudo reservado para nós. Não esqueça disso. É a nossa firme esperança. Lembrando aquela pregação, regozijai-vos na esperança. Então nós temos muitas incertezas, mas uma certeza. Que Deus abençoe. Medita sobre isso. E quando você pensar, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Ou que situação catastrófica é essa que nós estamos... Não é nem perto daquilo que esse povo passou por causa do amor de Deus. Deus amava esse povo e Ele precisava restaurá-los, discipliná-los e restaurá-los. Deus nos ama. Ele precisou trabalhar nos nossos corações. O juízo começa pela casa de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Medita nisso durante esses dias e vamos continuar em oração para que tudo isso possa passar e a gente possa então glorificar ao Senhor juntos uma outra vez. No nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. Nós vamos cantar agora o cântico Incomparável e eu peço a você que cante da sua casa com toda força, alegria. Levante-se da cadeira, ergue suas mãos a Deus, o adore nesse período que nós estamos passando, porque só Ele é merecedor e Ele pode reverter tudo isso.